O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o pacote de medidas que o governo prepara para substituir o aumento do IR será apresentado aos líderes do Congresso no próximo domingo e só então será divulgado. Pedro Teixeira conversando conosco ao vivo com as últimas informações. Pedro, boa noite para você em Brasília. Tudo bem, William? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no WW. A reunião no Palácio da Alvorada, convocada pelo presidente Lula, terminou sem anúncios com relação às medidas que estão sendo discutidas pelo governo como uma forma de compensar o provável recuo ao aumento do IOF. A reunião de hoje contou com a participação dos presidentes do Congresso, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Na saída, o ministro Fernando Haddad disse que o Senado, Davi Alcolumbre, e também do presidente da Câmara, Hugo Mota, eles decidiram apresentar as medidas que estão sendo discutidas pelo governo para os líderes do Senado e da Câmara em um jantar que vai acontecer na residência oficial da Câmara dos Deputados na noite do próximo domingo. E aí sim, depois de discutir tudo isso, o governo deve anunciar quais são as medidas que deverão ser apresentadas ao Congresso Nacional. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que eles estão discutindo medidas que passam por proposta de emenda à Constituição, projeto de lei e também medidas provisórias. O presidente Lula, mais cedo, disse que o ministro da Fazenda não errou ao anunciar o aumento do IOF, mas defendeu mais diálogo com o Congresso Nacional. É justamente isso que o governo está tentando sinalizar, adiando estes anúncios e apresentando as medidas para os líderes da Câmara e do Senado no próximo domingo. Só aí, William, a gente vai conhecer quais são os pontos que estão sendo de fato discutidos. Também, depois desta reunião no Palácio da Alvorada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu que é preciso construir uma agenda permanente de cortes das contas públicas. Volto com você, William. Obrigado, Pedro. Boa noite para você aí em Brasília. Eu tenho uma dúvida aqui, pessoal, em relação aos meus dois colegas de política, ao Caio e ao Daniel, que os dois se dedicam. Eu sou testemunho, eles ficam pendurados tentando apurar, como a gente fala na nossa vida, o que está acontecendo. Aí a gente traz para você em casa o noticiário de agora e você em casa está se perguntando o seguinte: em casa, vocês não falaram isso ontem? Não falaram isso anteontem? Sim. Falaram isso no final da semana, que aí eles vão examinar, eles vão discutir e tem medidas e vão apresentar, mas vai ficar para daqui mais 2 dias. Daniel, desculpa eu ir assim para um nível tão pessoal, mas como é que você aguenta isso, hein? E não é a primeira vez. Lembra que naquele pacote de contenção de gastos de novembro, o governo também passou 2 meses discutindo alguma coisa. Quando anunciou da forma mais trapalhada possível, juntando isenção de imposto de renda, e aí o mercado reagiu, o dólar foi para 6,30 e todo o sentimento que eu coletei naquela época, e vejo o Palácio do Planalto traumatizado até hoje com aquela relação, é que a Faria Lima, os investidores, o mercado, todos nós quisemos sabotar o governo jogando o dólar para 6,30 por causa daquele desastre de anúncio. Caio, vamos lá, vai. A gente fica meio, como é que fala, contrariado, porque como veteranos repórteres que somos, a gente tem a impressão de estar vendo um circo sempre com o mesmo espetáculo. De vez em quando a gente vê um ou outro malabarismo um pouco mais arriscado, um ou outro artista querendo trabalhar na corda bamba sem rede de anteparo e um bando de palhaços, fazendo o público de palhaço também. Que no fundo é isso que a gente acaba vendo nisso daí tudo, fazendo todo mundo de palhaço. Nós estamos vendo uma série de discussões, nenhuma delas tem qualquer profundidade, elas se destinam basicamente a fazer alguns pequenos ajustes, ok? Mas vamos lá. O que está em gestação? Vai, uma palavra mais elegante. Não, William, você vê que está em gestação. Você vê que essa sensação a gente tratou ontem, né, sobre a tal solução do petróleo, que o ministro de Minas e Energia levou. E no dia seguinte de manhã, né, Daniel, o Haddad já falou, não tem nada disso. Não, o Haddad falou, metade disso já está prevista
na LDO e no orçamento do ano que vem. Foi, bem E lembrado. o ministro de Minas e Energia levou isso 12 lá para o horas presidente depois, como uma grande solução, né? Tá aqui, tirou da cartola para entregar. William, eu acho que tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, mas está em gestação uma construção política que não é complicada, porque são dois poderes que têm uma visão distinta de como a economia do Brasil deve ser tocada. Não estou colocando aqui também que o Congresso é santo, porque não é, porque o Congresso tem 50 bi de emendas, porque o Congresso... Contigo. Não se trata de uma apreciação moral ou moralista Sim. a respeito do papel de cada um dos poderes, mas qual é a nossa, digamos, proposta quando a gente traz esse noticiário à nossa audiência? É que isso mexe com o bolso de cada um de nós. O que está em gestação são medidas, podem ser A, B, C ou D, e a gente pode olhar isso de uma forma mais moralista ou menos moralista, mas elas mexem com o bolso de todo mundo. Sim, sem dúvida. Você consegue identificar quais delas estão aí? Hoje o que a gente... Claro que é uma agenda muito fechada. Eu acho que toda a dificuldade de chegar a um acordo e uma solução é porque tem um choque de ideias e visões distintas entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional sobre como a economia quer ser tocada. Com o agravante de que você tem um presidente da República com uma taxa de desaprovação crescente e uma necessidade cada vez maior de gastar mais para conseguir chegar competitivo em 2026. E você tem do outro lado o Congresso Nacional rejeitando esse gastar mais e rejeitando essa ideia de abraçar o que o Executivo sugerir. Ok. Lembrando que, se fosse um Lula super popular, o Congresso abraçaria. Eu acho que Mas, você faz uma descrição impecável do cenário base. Sim. Mas nós temos um decreto do EOF que está válido, diz o ministro da Fazenda, enquanto não se encontrar outro. Vai se encontrar outro, Daniel, e qual seria? William, todo mundo está falando muito, isso está muito bem guardado ali. Teve outros casos também, a própria gestação do arcabouço fiscal não vazou antes. Agora também está sendo muito bem guardado ali a solução que está sendo preparada, mas muita gente está apostando, até porque se falou em PEC, em alguma desvinculação do salário mínimo para benefícios sociais ou, pelo menos, rever aquele piso para educação e para saúde, que hoje cresce num ritmo maior do que o arcabouço fiscal, do que aquele limite de 2,5% imposto pelo arcabouço fiscal, porque obedece ao crescimento da receita. Então, todas as despesas do orçamento crescem no máximo 2,5% ao ano, despesa para saúde e educação cresce 5, 6, 8, 10%. E isso é o que está na mesa ali para ser revisto. Grande dúvida, até agora, todas as vezes que se mencionou a possibilidade de uma revisão desse tipo, saúde e educação e desvinculação do salário mínimo para benefícios sociais, o presidente da República categoricamente criticou, ou internamente ou inclusive para fora. Hoje, naquela coletiva no Palácio do Planalto, ele foi questionado sobre isso e tergiversou. Aspecto que a gente pode considerar o copo meio cheio do Caio. Pela primeira vez em muito tempo, quando esse assunto é colocado, ele não colocou logo de cara ali, isso eu não aceito. Ele disse, olha, vamos ver quais são as soluções, isso vai ser discutido ainda com o Congresso, estou aberto a ver, tal. Qual que é o copo meio cheio? Se o PT não comprar isso, e isso é medida impopular, é pacote de maldade, se o PT não comprar isso, não vai ser o PL, a oposição, que vai comprar. E aí alguma coisa pode até ser apresentada e com algum apoio dos presidentes das casas, do Centrão, que é muito aderente à pressão do empresariado, do setor produtivo, do mercado, mas sem o apoio do PT, não é a oposição que vai aprovar uma medida impopular. O Caio, o que o Daniel está descrevendo seria o Lula desarmar a armadilha fiscal que ele criou para si mesmo, da qual a gente vem falando aqui desde o primeiro dia do Lula 3. Você usou os exemplos, Daniel, particularmente quando a gente fala da valorização do salário mínimo, da indexação e do aumento automático das despesas, sobretudo essas que você mencionou, Daniel, sempre acima da receita. Que chance a gente vê que isto aconteça? Uma PEC que mexa nisso, Caio. Lula, o William, o PT não tem alternativa ao Lula. O PT está apoiando maciçamente mais uma reeleição de um senhor de 81 anos, porque se não for esse senhor de 81 anos, quando o Lula vai ter em outubro de 26, o PT perde. Então o PT
muito dificilmente, acho que isso ocorreu raríssimas vezes, não me tem na memória alguma vez que o PT contrariou o presidente Lula, em qualquer agenda. Porque não tem alternativa. A alternativa para o PT é uma derrota eleitoral, é perder o Palácio do Planalto. Né? O PT não existe sem Lula. Então, se o presidente Lula, isso me surpreendeu muito hoje também, Daniel, né? A forma como o Lula, questionado numa entrevista de 1 hora, especificamente sobre cortes sociais, e o Fundeb seria, né, um corte social, ele não descarta. Então, ele não está descartando nada. Não vejo que, se o Lula abraçar qualquer tese negociada dessa construção política, que eu acho uma construção política até, é uma construção política difícil, mas que ela está em curso. Vamos ver o que vai sair, né? Não quero também ser poliana, nem achar que... Mas você tem uma construção política pela primeira vez. E diferentemente do ano passado, né, Daniel? Porque no pacote de corte de gastos, o Congresso não participou. O Congresso não participou do pacote do corte de gastos. Eram outros 2 presidentes, era o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Agora você tem um presidente do Senado que está praticamente devendo favores para o Palácio do Planalto, porque o Palácio está dando tudo que ele quer, da margem equatorial até vagas nas agências reguladoras, só não está entregando a cabeça do ministro de Minas e Energia. E você tem um presidente da Câmara, novo, 35 anos, que quer construir uma imagem, está indo, estou sentindo ali, depois de sair dessa agenda negativa de anistia e de CPI do INSS, ele está querendo ir numa pegada um pouco Arthur Lira e Rodrigo Maia, que são os antecessores dele de alguma agenda liberal e reformista. Então está tendo uma construção política nesse sentido que eu acho muito interessante. O Daniel já respondeu, mas as informações que eu tinha também era o que conseguiu construir um acordo mais perto de um acordo hoje era Fundeb e revisão de benefícios tributários, que a gente não sabe também o tamanho desse impacto, estavam falando do Fundeb 50 bilhões, mas você tem uma construção política em curso. Agora, jogar para domingo é ruim. E o presidente sair para viajar para a França, né? Seja, e deixar tudo esse... Ou seja, o teu copo meio cheio ficou todinho vazio. Vamos lá, Daniel. Eu estou fazendo brincadeira aqui. Sei, mas é isso. A gente tem essa jovialidade. Isso. O presidente devia estar nessa reunião. A gente tem essa irreverência entre nós. Sim, vamos lá, Daniel. Já que a gente está citando essa coletiva do presidente da República no Palácio do Planalto, a gente só precisa ser muito honesto com a nossa audiência e alertar que não se compre a valor de fácil que ele disse. Eu separei 2 trechos aqui. Disse Lula hoje: nós precisamos dar crédito e um voto de confiança aos nossos líderes, aos líderes no Congresso. Tudo bem, a gente pode estar super de acordo, mas o crédito e o voto de confiança foi justamente o que ele, o presidente da República, não deu ao assinar decreto de saneamento em 2023, mudança na regulamentação do trabalho aos fins de semana e feriados, ao mandar uma MP do fim do mundo de PIS/COFINS que o Rodrigo Pacheco foi obrigado a devolver. Cadê o crédito e o voto de confiança aos nossos líderes? E em seguida ele diz que a economia não tem mágica. A gente não inventa as coisas. Quem pensa que é mágica, quebra a cara. Engraçado, porque o arcabouço fiscal engendrado pelo PT e enviado, aperfeiçoado pelo Congresso, eu diria, traz justamente essa mágica, uma impossibilidade de fechar as contas e um óbvio shutdown até o final da década. Se isso não é mágica, eu não sei o que é. Caio, a gente tem, evidentemente, a noção de quão preocupado o governo está com o que parecia ter sido equilibrado um pouquinho em sua queda nas pesquisas de opinião. São extraordinariamente levadas a sério por um lado e pelo outro. As pessoas, engraçado, gostam de xingar os institutos que fazem pesquisa de opinião, mas ninguém opera sem eles. Né? Isso é uma curiosidade da política brasileira, mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. De novo, as evidências se acumulam que essa estabilização outra vez foi rompida para baixo. Diante desse cenário, você ainda mantém o prognóstico do Lula deixar de ser Lula? Acho que aumenta a necessidade dele e aumenta a dependência dele em relação ao Congresso Nacional. Quando o Congresso olha essas pesquisas, a semana passada, na sexta-feira, saiu uma da Atlas, a gente chama da boca do jacaré, né, William? A taxa de desaprovação se distanciando da taxa de aprovação. Hoje, o Poder 360 divulgou uma também, desaprovação 56
e aprovação lá embaixo, 44%, e tem uma expectativa amanhã também de uma pesquisa Quest ser divulgada também ampliando a desaprovação do governo. Um cenário de altíssima desaprovação, sei lá, quase 60%, torna o Lula muito mais refém do Congresso, torna o Lula muito mais refém das sugestões que o Congresso fizer ao ministro Fernando Haddad dentro da solução desse IOF. Ele passa a depender mais do Congresso e o PT, por tabela, muito mais. Então, qualquer uma agenda de corte de gastos aumenta a dependência do governo e até a necessidade dele aceitar, porque a alternativa... Manchete, a gente faz isso entre colegas. Sim. A manchete que você está dizendo é o seguinte, deterioração da popularidade o amolece, não o endurece. Sim, sem dúvida alguma. Belo ponto de interrogação. Vamos ver, né? Repórteres políticos. Vamos ver o que vai virar. Tá bom, por enquanto a gente fica aqui, por enquanto. Tomara que não tenha mais um capítulo amanhã, mas pelo jeito o pessoal acho que vai ter. Ficou para domingo, né?